Resumo de notícias da Web Rádio Portal Minas. Atenção, ouvinte, preste atenção. Tá chegando agora o plantão. Notícia quentinha em primeira mão. Portal Minas, música boa e fonte de informação. Olá, bem-vindos ao nosso encontro aqui na Rádio Portal Minas. Este é o nosso 9º resumo de notícias, um jeito da gente destrinchar os assuntos importantes que chegaram até nós. Agradecemos demais a companhia de quem nos ouve, viu? E de quem usa o nosso aplicativo também. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar em alguns temas quentes. Na política nacional, olha, tem declarações do ex-presidente sobre 2026 e uma condenação de deputada federal pelo STF que deu o que falar. Com certeza. E olhando para Minas, a gente conversa sobre a dívida do Estado aqui, né, não é pequena, mas também sobre notícias que trazem um certo alívio, tipo as indenizações do Rio Doce e a campanha do agasalho que está começando. Exato. E ainda vamos abordar um caso meio complicado de furto a igrejas por aqui e a confirmação da causa da morte de um caseiro lá no Pantanal. A ideia é entender um pouco melhor o que está por trás dessas manchetes, né? Então, vamos lá, né? Começando por Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre 2026. Mesmo considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, ele afirmou que não vai jogar a toalha, não, e que pretende ir até o último segundo. O que exatamente ele questiona nessas decisões? Bom, segundo o que ele mesmo disse, ele questiona a base, sabe? A base das decisões que o tornaram inelegível. Ele mencionou especificamente aquela reunião que teve com embaixadores e também as manifestações de 7 de setembro de 2022. E ele direcionou críticas bem fortes ao ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo, né? Do STF. Alegou que haveria uma gana persecutória, sabe? E algo pessoal por parte do ministro que estaria apressando julgamentos contra ele. É bom frisar que a gente está só reportando as alegações que ele fez, né? Entendi. E por falar em STF, a corte também esteve nos noticiários por outra decisão, de grande repercussão, envolvendo uma parlamentar. A deputada federal Carla Zambelli foi condenada, certo? Sim, foi sim. A primeira turma do STF condenou a deputada a 10 anos e 6 meses de prisão. A condenação, olha, foi unânime e se refere àquela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que aconteceu em 2023. Nossa, 10 anos. Pois é. E além da prisão, a pena inclui a perda do mandato, mas isso só depois que não couber mais recurso, né? E também o pagamento de R$2 milhões por danos morais coletivos. Esse valor da indenização parece que seria dividido com o Walter Delgatti. Ah, o hacker da Vaza Jato, né? Lembro dele. Esse mesmo, que também teria participado da invasão, segundo a acusação. E qual foi a motivação apontada para essa invasão toda? Para que fazer isso? Olha, de acordo com a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, o objetivo da invasão era, gerar um mandado de prisão falso contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Contra o ministro? Uau! Isso, e inserir esse mandado falso no sistema do CNJ. Já a defesa da deputada Zambelli argumenta que a condenação foi injusta, né? E que não existiriam provas suficientes para ligar ela diretamente à emissão desse mandado falso. Entendi. Situação complicada. Bom, saindo um pouco de Brasília, vindo para nossa Minas Gerais, a situação financeira do Estado continua sendo um ponto de atenção, né? A dívida com a União alcançou a marca de 165 bilhões. É um número que assusta um bocado. Assusta mesmo, sem dúvida. É um desafio gigante. A gente ouviu economistas como o ex-ministro Paulo Paiva, e eles ressaltam algo importante. A solução não vai vir só de Brasília, ou de medidas de curto prazo, sabe? Certo. Ele defende a necessidade de um planejamento mais longo, que vá além de um único governo e que envolva parcerias concretas, sabe? Entre poder público, setor privado e a sociedade civil também. Buscar soluções sustentáveis mais aqui dentro, né? É uma perspectiva interessante essa, de olhar para dentro. E enquanto o Estado busca saídas para essa questão maior, tem ações pontuais acontecendo, né? Como a reparação lá na Bacia do Rio Doce. Mais gente recebeu a indenização do PID, é isso? Exatamente. Mais de 5 mil pessoas foram indenizadas recentemente pelo Programa Indenizatório Definitivo, PID.
elas receberam aquele valor de R$ 35 mil em parcela única. Ah, que bom. É um processo que ocorre depois de um acordo individual ser validado na justiça, né? É fundamental lembrar que esse programa tem critérios bem específicos, como ter um cadastro prévio lá na Fundação Renova ou uma ação judicial dentro de certos prazos. E olha, atenção, o prazo para aderir a esse sistema simplificado de indenização está acabando. É bom o pessoal ficar atento mesmo. E já que a gente falou em ações que tocam a vida das pessoas, com esse friozinho chegando, o Servas lançou a campanha do agasalho Calor Humano. Isso mesmo. Uma iniciativa muito bacana, né? A meta é arrecadar 40 mil itens até o dia 29 de agosto. Pode doar cobertor, agasalho, calçado, roupa de cama. O importante é que estejam em bom estado, né? Limpinhos. Claro. Os principais pontos de coleta em BH são a sede do Servas, ali na Avenida Cristóvão Colombo, e também o Diamond Mall. E para quem prefere ajudar com dinheiro, tem o Pix, calorhumano@servas.org.br. Facinho. Ótima dica. Bom, mudando um pouquinho de assunto, na área policial tivemos a prisão de um homem em Sabará, que parece vir agindo em várias cidades. Sim, um homem de 59 anos foi preso. Ele é suspeito de uma série de furtos, principalmente a igrejas e escolas aqui em Minas. A ficha dele, segundo a polícia, já era bem extensa. Puxa. Numa igreja em Contagem, por exemplo, o prejuízo foi estimado em R$ 30 mil. Levaram equipamento de som, instrumento musical, um estrago. A investigação da Polícia Civil apontou um padrão, sabe? Ele costumava cortar a energia dos locais antes de arrombar. Para dificultar, imagino. Exatamente. Para agir com mais calma, provavelmente. Para terminar nosso giro de hoje, uma notícia que veio lá do Pantanal e que teve sua confirmação agora. É, infelizmente, uma notícia bem triste. O laudo pericial confirmou que a morte do caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, que aconteceu em abril, lá na zona rural de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, foi causada por um ataque de onça-pintada. Que fatalidade! Bem, passamos por vários pontos hoje, né? As tensões na política nacional, com as declarações do ex-presidente e a condenação da deputada Zambelli, o cenário desafiador das contas de Minas, mas também as ações de reparação e solidariedade como o PID e a campanha do agasalho, além das notícias policiais e essa do Pantanal. Um panorama geral para a gente ficar bem informado. É isso. E vale sempre lembrar, né? Quem quiser se aprofundar mais em qualquer uma dessas notícias ou mesmo ver outros assuntos, todos os detalhes estão disponíveis lá no nosso portal. Isso aí, é só acessar www.portalminas.com, facinho de achar. Mais uma vez, muito obrigada a quem acompanha a Rádio Portal Minas, seja pelo rádio ou pelo nosso aplicativo. Sua audiência é muito importante pra gente, de verdade. E fica talvez, assim, uma reflexão final, né? Diante de tantos desafios, desde a política lá em Brasília até a economia aqui do nosso estado, como será que a nossa participação individual, seja cobrando mais ações dos governantes ou apoiando campanhas como essa do agasalho, pode realmente impactar o nosso dia a dia e o futuro da nossa comunidade, do nosso estado? Fica aí para a gente pensar.